Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Como sempre, muito feliz porque me sinto uma pessoa super agraciada, porque sempre sou muito bem recebida quando eu convido pessoas de gabarito, pessoas de nível, pessoas que têm o que dizer, para trazer um recado para vocês. Nosso objetivo, quando eu falo de motivos para viver, não é só no sentido do envelhecer, é no sentido de vida, no sentido de qualidade de vida, em todos os sentidos. Porque desde que a gente nasce, se não tiver fome, a gente vai morrer, porque aí não vai comer, né? Então a gente precisa do incentivo, precisa do motivo. E a ideia é essa: o que acontece com a nossa vida, o que acontece paralelamente à nossa vida, nem sempre os momentos são os mais agradáveis. Afinal, a vida não é muito justa, não. Nós temos que descobrir como fazer um pouco mais de justiça da nossa parte e como encontrar verdadeiros motivos de ética, verdadeiros motivos e valores intrínsecos em nós. Aí sim, aí a vida fica um pouco mais leve. Mais difícil, porque quando você tem consciência, com certeza ela fica mais difícil, mas em compensação, quando você dorme, põe a cabeça no travesseiro, isso é muito mais saudável. Então, para a gente falar um pouco, primeiro de beleza e depois de solução de problemas, eu convidei o maestro Agenor, que está aqui conosco, para falar um pouco, primeiro da nossa música, e depois a gente vai trazer um assunto mais profundo, não mais profundo que a música, porque para mim não tem nada mais belo que isso, mas com certeza vamos tratar de um assunto, vamos dizer assim, difícil, pesado, mas que acontece em quase todas as casas. Fiquem conosco, mas antes apreciem aqui a companhia do maestro Agenor. Boa tarde, Marília, prazer imenso estar na sua companhia, com a sua simpatia, com a sua vontade de viver. Obrigada. Isso é gratificante. Eu não sei nem se é a vontade de viver, é usar o mínimo da inteligência que essa vida nos permite para melhorar, para ter o melhor possível desse templo de vida que nos é presenteado, né? Exatamente. A gente fala tanto que o nosso corpo é um templo de Deus, é isso e aquilo, e na maioria das vezes nós jogamos fora esse templo, né? Mas quando a gente tem um mínimo de bom senso, quando a gente tem os sonhos, a vida vai ficando. Falar em sonho, maestro, qual é o seu grande sonho? Meu grande sonho, eu me emociono, sabe? É ver essa minha família de músicos da orquestra e outros músicos conseguirem viver da música com dignidade. Pararem de receber migalhas pelo trabalho que fazem e que eles tenham reconhecido a sua importância na vida humana. A música como arte que humaniza, como arte que te leva à saudade, te leva à alegria, te dá tristeza, te dá reflexão. Eu sonho viver para ver um músico recebendo pelo direito à aposentadoria, a fundo de garantia, aos direitos sociais que todos têm. E um reconhecimento público da importância da arte, não só do músico, de todos os artistas. Esse é meu grande sonho, o reconhecimento da arte. Eu sempre fico bastante assustada e por vezes indignada quando a gente sabe, a gente que tem conhecimento, que tem penetração nessa área mais culta, mas não que todas as outras não sejam, até porque eu acho que o senso comum é que move o país, né? Mas de qualquer forma, a pessoa que se volta para a música, que ela está se doando antes dela se realizar enquanto músico, é uma doação, porque nós todos vivemos dessa musicalidade, né? O choro da criança é uma música, a primeira voz da mãe é uma música, né? Então a gente vai passando pela vida recebendo isso, e quando a gente vê o valor do músico, você tem toda a razão quando você fala em migalhas. Eu digo assim, é uma situação muito complexa, porque você pega uma orquestra, são 75 músicos, né? É caro para o município.
A prefeitura está no limite dela com relação à orquestra sinfônica, ela não tem como dar mais. E eu, como já fui secretário de Cultura por 9 anos, você entende? Eu não me vejo no direito de me sentir o umbigo da cultura, o centro da cultura, e que tudo venha para mim. Você tem teatro, você tem dança de rua, você tem artistas plásticos, você tem corais, você tem banda de coreto, né? Você tem N áreas da música, da própria música e de outras culturas, que também necessitam e precisam de um apoio estatal. A música, a arte não sobrevive sem o poder público, mas ela não consegue sobreviver só do poder público. E esse é o nó da questão. Então me incomoda, por exemplo, nós estamos no limite do que a prefeitura pode dar e eu não tenho coragem de pedir mais, quando você pega uma média salarial da orquestra de R$350 por mês e ninguém ganha um centavo para fazer a sinfonia e são obrigados a ensaiarem 3 horas por semana, são obrigados a investir em instrumento. Nós temos um violino lá que custa R$40 mil, né? Um instrumento vagabundo hoje, o instrumento mais barato da orquestra não custa menos de R$2 mil, e é instrumento próprio. Mas e aí? Nós temos que buscar caminhos alternativos que a sociedade tem que nos ajudar. E aí entra o poder público. De que forma? De nos ajudar a iniciativa privada, a captar recursos que permitam a esses músicos ter um pouco de decência e dignidade no seu trabalho. Eu estava dizendo a você, eu tenho um hábito, até já foi feito em make-off algumas vezes em trabalhos meus aí. Desde que eu comecei com trabalho de orquestra, de coral, toda vez antes de subir no palco, eu reúno todo o pessoal, nós nos damos as mãos e eu falo, independente qual seja a tua fé, até que você não tenha fé, né? Agradeço então as forças cósmicas, ao teu Deus, pelo que vai acontecer agora. Porque nós vamos subir no palco, nós vamos deixar com que as pessoas se sintam mais leves, mais felizes e voltem mais alegres para casa. Eu digo que nós músicos somos agentes do amor e da alegria. Isso é impagável. Se você tem fé, agradeça ao teu Deus. Se você não tem, agradeça pela natureza, a mãe natureza, por ter te dado esse dom de conseguir fazer arte. Isso é muito importante. Então eu agradeço hoje de poder viver da música, de poder viver da emoção. O que nós somos? Geradores de emoção, mas das boas emoções. Quando eu vejo em grandes apresentações, quando se fala de coisas de qualidade e com essa informação mais acessível, eu acho isso sensacional. Eu acho essa sua ideia realmente uma ideia de grande valor, onde a todos que estão ali naquela praça, naquele parque, têm a oportunidade de se emocionar, de se mexer, de aplaudir, de sentir a emoção que você quer passar. Olha, Marília, eu sempre fui preocupado, tem uma coisa que eu digo sempre, sabe? Você não ensina raiz quadrada para quem não sabe somar e subtrair. É dar murro em ponta de faca. O Brasil não tem tradição cultural como o europeu. Nós tivemos a colonização na América, nos Estados Unidos, foi diferente daqui. Completamente. Lá foram os Quakers que saíram da Inglaterra, que eram uma elite intelectual por perseguição religiosa, e aqui veio o pior de Portugal, que não era um país de grande cultura. Portugal já era um país atrasado naquela época. De uma certa forma, era colônia da Inglaterra também, né? Também, havia aquele problema da Inquisição. A Inquisição estava acabando na Europa e Portugal foi o último país onde acabou a Inquisição, o último país. Né? Agenor, nós vamos falar um pouquinho mais da Inquisição. Porque a influência disso nesse nosso desenvolvimento intelectual. Mas no próximo bloco, a gente se empolga e o tempo passa depressa. Mas a gente volta, continue conosco.